Queridos irmãos e amigos, espero que vocês estejam bem. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suelber Lima de Alencar e tenho um imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, e o tema de hoje é as 3 promessas de Cristo à igreja que Ele deseja. Convido você para lermos a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 16. Onde lemos: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com base nesse versículo, nós queremos destacar 3 promessas de Cristo à igreja que Ele deseja. A primeira promessa se encontra no próprio versículo 16, em que lemos, onde o Senhor Jesus ele deixa claro e conhecido dos seus discípulos que ele edificaria a sua igreja. A segunda promessa que nós encontramos é a promessa registrada pelo Dr. Lucas, em Lucas Atos, onde Cristo ele iria revestir os membros que fazem parte da sua igreja ou que formam a sua igreja. E a terceira promessa de Cristo à igreja que ele deseja é que ele voltará para a sua igreja, para buscar a sua igreja, para tomar a sua igreja para si em um arrebatamento. Então, voltando ao ponto de número 1, Jesus Cristo ele disse que edificaria a sua igreja. E essa edificação é sobre a pedra. E essa pedra pela qual a igreja foi edificada é o próprio Cristo. Nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 11, o escritor dizendo que Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores e após essa rejeição ela foi posta como pedra angular. O apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 3 versículo 11, ele diz que Cristo ele é o fundamento da igreja, ele é a base pela qual a igreja está edificada. Nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e pratica essas palavras, o próprio Senhor assemelha esta pessoa, este homem, esse ser, como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E é dessa forma, quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém pratica a palavra de Deus, obedece à palavra do Senhor em todas as circunstâncias, essa pessoa ela está edificada em Cristo Jesus, a nossa rocha. Mateus capítulo 21, versículo 44, ele diz também que essa rocha é pela qual a igreja está edificada, onde a igreja está edificada, é uma rocha poderosa. Nós lemos no versículo 44, e quem cair sobre essa pedra despedaça-se-á, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido. Ou seja, Cristo ele edificou a sua igreja sobre si e absolutamente ninguém, isto mesmo, ninguém, nenhuma força maligna, nenhuma força humana tem poder para destruir a igreja que está edificada em Cristo. Ao contrário, Cristo, como rocha e como pedra, ele pode tombar sobre todos esses impérios que querem destruir a sua igreja e fazer vingança, fazer justiça pela sua igreja. A primeira promessa que nós destacamos de Cristo à igreja que ele deseja é que ela, igreja, estaria edificada nele. A segunda promessa nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49, Atos 1, versículo 5 e versículo de número 8, onde o próprio Cristo ele disse que esta igreja, os membros dessa igreja, precisariam de revestimentos de poder, ou de revestimento de poder. Leia comigo Lucas 24 e 49. Cristo nos diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Marcos capítulo 16 e 17, a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Atos 1, 5 e 8, a Bíblia Sagrada continua dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus Cristo, ele, além de ter edificado a sua igreja, ele permanece com a sua igreja e ele deu todas as ferramentas e a proteção à sua igreja e a vestimenta adequada através do seu Espírito Santo para que a sua igreja venha desempenhar com maestria o seu papel como igreja, cumprindo o ide imperativo do seu Senhor. A terceira promessa é uma promessa de esperança. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Nós lemos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 1 ao 3, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mateus 24 e 27, nós lemos: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola, ele escreve: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 15 ao 18, o apóstolo Paulo ainda escreve: dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para junto de si, no santo céu, na casa do Pai. Esse retorno será um retorno repentino. Esse retorno será um retorno em que o mundo não verá, apenas a igreja vai ver. Este retorno será um retorno, esse momento será um momento glorioso e tão rápido como um abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados a encontrarem juntos o Senhor nos ares. Então, deixo a você, querido irmão, querido amigo, essa reflexão bíblica das 3 promessas de Cristo à sua igreja. Repito, número 1, ele disse que iria edificar a sua igreja e edificou.
Número 2, ele disse que iria revestir a sua igreja, revestiu e até hoje reveste a sua igreja com o poder e com o seu Santo Espírito. E número 3, a promessa de esperança. Jesus Cristo voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Fé, Pentecostes e missões. A chama não pode apagar, porque o fogo do Espírito Santo não cessa. Por Deus, por Cristo Jesus, andando no Espírito de poder e fogo. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.